Oi, gente. Mais uma aulinha nossa aí de biologia, né? E ainda na área da genética, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sexo e herança. Inicialmente, a gente vai entender que existem dois tipos de cromossomos. Então, as características que a gente estudou até agora, elas são determinadas por genes que estão presentes em cromossomos autossômicos ou autossomos. Quem são esses cromossomos? São aqueles cromossomos que são comuns tanto, entre mulheres e homens. Então, os mesmos cromossomos que o homem tem, a mulher também vai ter. Então, eles são iguais para ambos os sexos. Então, nesse caso, a chance de um indivíduo do sexo masculino desenvolver uma anomalia, né, ter uma anomalia, ser predisposto a desenvolver algum tipo de anomalia, vai ser a mesma no indivíduo do sexo feminino, exatamente porque eles possuem os mesmos cromossomos autossômicos ou autossômicos. E, além desses cromossomos, a gente também tem os cromossomos sexuais ou alossomos. Esses são diferentes para ambos os sexos. Então, o homem tem um e a mulher tem outro. E eles são diferentes. E devido a essa diferença, as chances, né, do desenvolvimento de uma determinada anomalia nesses cromossomos, as chances vão ser diferentes, certo? Então, nos cromossomos autossômicos, a chance era a mesma, e nos cromossomos sexuais a chance vai ser diferente, porque esses cromossomos diferem no sexo. Então, os cromossomos sexuais. No sistema, né, de cromossomos sexuais do ser humano, a mulher ela vai ter 44 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, que é o XX. Então, XX designa o sexo feminino. No homem, a gente também vai ter os 44 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, que no homem vai ser XY, perfeito? Então, quando uma mulher normal, né, 44A mais XX, for produzir os gametas, então quando ela for produzir os gametas lá dela por meiose, todos esses gametas vão ter uma carga cromossômica de 22A mais X, certo? Então, a gente fala que os gametas que são produzidos na mulher são homogaméticos, eles são todos iguais, porque todos vão ser 22 mais X, ok? Enquanto que no homem, ele vai produzir gametas, só que vai produzir dois tipos de gametas. Vai produzir gametas 22A mais X e 22A mais Y. Como ele tem um par de cromossomos sexuais diferentes, logo, os gametas dele também vão ser diferentes. Então, por ele produzir dois tipos de gametas, a gente fala que é um sexo heterogamético, ok? Então aqui, ó, nessa figura a gente tem dois cariótipos, onde a gente consegue ver que esse indivíduo aqui, ó, é feminino, porque ele tem um par de XX, e esse segundo aqui é um homem, porque ele tem um par XY de cromossomos sexuais. Então é a partir dessas observações que a gente vai saber se o indivíduo é masculino ou feminino. Então, a determinação do sexo, né, do descendente, da criança, por exemplo, do embrião, ela sempre vai ser determinada pelo gameta do macho. Porque se a gente pensar, vai vir um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Então, a mãe sempre vai dar para o filho o X, enquanto o pai ele pode dar ou Y ou X. Então, é o macho que vai determinar o sexo do descendente, ok? Se o óvulo for fecundado pelo X do pai e pelo X da mãe, eu vou ter um indivíduo feminino, um descendente feminino. E caso contrário, se esse indivíduo que vai ser formado ter o X da mãe e o Y do pai, esse descendente vai ser do sexo masculino. Uma outra visão que a gente pode ter em determinação do sexo da criança é que geralmente, né, que determina, né,
o sexo, né, outra visão, é dizer que é a ausência do cromossomo Y. Porque no cromossomo Y eu tenho um gene que chama SRY. E esse gene ele vai ser responsável pelo desenvolvimento do aparelho reprodutor do menino, certo? Então, se eu tenho esse gene presente, ele vai ser responsável por induzir o desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino, e se eu tenho a ausência desse gene, eu vou ter a formação do aparelho reprodutor feminino. Então, se eu não tenho, esse gene vai ser feminino, e se eu tenho esse gene vai ser masculino. Perfeito? Beleza. Corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Então, existia uma pesquisadora aí britânica, né, a Mary Lyon lá, que ela descobriu que apesar de a gente ter um par de cromossomo X, apenas um desse par, né, apenas um X vai ser ativo, enquanto os outros X, né, vão se condensar e vão ser inativados e vão formar esse corpúsculo de Barr, certo? Então, esses cromossomos X que são inativados, eles se condensam e formam um corpúsculo denso e semelhante a uma esfera, certo? Então, esse cromossomo X que ele ficou inativado e se condensou e virou uma bolinha, a gente chama de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Enquanto o outro X que está ativo, ele continua sendo ativo, beleza? Então, o estudo, né, da cromatina sexual é muito útil exatamente porque consegue-se, né, fazer uma pesquisa, né, uma investigação quando se tem dúvidas sobre as características sexuais de um indivíduo, ou se não, quando esse indivíduo tem más formações nos órgãos sexuais, que daí não consegue, né, não tem como definir o sexo daquele indivíduo que tem esses problemas que eu falei para vocês. Então, através da presença da cromatina sexual, aí consegue-se definir qual que é a anomalia que está ocorrendo ali. Geralmente esses exames, né, para identificar a cromatina sexual são feitas com células da boca, né, células da mucosa da boca, ou se não com células do nosso sangue. O homem, como ele é XY, ele não tem X inativo, ele tem o X ativo e o Y. Então, vai ser muito mais recorrente encontrar essa cromatina sexual em mulheres, porque mulheres têm duplo X, né? É um parzinho de X. Então, um desses X vai ficar inativo e o outro vai ficar ativo. Então, é muito mais normal você encontrar cromatina sexual no sexo feminino do que no masculino. Uma ocorrência muito interessante é que em alguns tipos de gatos domésticos, a cor da pelagem, né, vai ser determinada por genes que estão presentes no cromossomo X, né? Então, esse gene pode ser o alelo para a pelagem preta ou o alelo para a pelagem amarela. Os gatos machos, né, como apresentam apenas um X, eles nunca vão ter as cores juntas. Já as fêmeas, quando elas forem homozigóticas, né, ou seja, vai possuir os dois X, aí elas vão exibir as duas cores simultaneamente, perfeito? A determinação cromossômica do sexo em abelhas. Então, essa determinação desses insetos não segue os padrões que a gente acabou de ver nos seres humanos. Por quê? Porque os machos, né, os zangões que a gente conhece aí, desse universo das abelhas, eles se desenvolvem, né, eles são o resultado de óvulos não fecundados. Então, eles se originam de óvulos que não foram fecundados. E esse processo a gente chama de partenogênese, ok? Então, todas as células que esse zangão possui vão ser haploides, ou seja, cada uma dessas células vai possuir apenas um cromossomo, certo? Porque se a gente lembrar, né, lá da parte de gametogênese,
os gametas, né, formados vão ser sempre haploides. E como esse macho está sendo originado apenas de um óvulo que não foi fecundado, então ele vai ser haploide, certo? Se fosse fecundado, aí seria diploide, mas como não está sendo fecundado, ele vai ser haploide. Então esses machos, né, que são os zangões, eles vão produzir espermatozoides por mitose, e não por meiose. Então, se a gente está vendo aqui, né, que são indivíduos que produzem gametas por mitose, não por meiose, né, que a gente conversou também sobre isso. E o zangão, né, ele vai transmitir todos os genes que ele recebeu da mãe dele, né, da sua mãe, da sua progenitora, para os seus descendentes. Todos esses genes que ele tem, que são da mãe dele, vai mandar para os descendentes, todos eles iguaizinhos. As fêmeas, né, pelo contrário dos machos, elas são resultantes de fecundação. Então, elas são diploides, ou seja, ela vai possuir os dois tipos de cromossomo que tem na célula. As fêmeas férteis, elas são chamadas de rainhas, e elas vão ser responsáveis por produzir gametas por meiose. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrativa, ó. Por partenogênese vai dar origem ao zangão, enquanto que as duas abelhas vai ser por fecundação do óvulo do espermatozoide e larvinha, e aí dá origem às duas abelhas, a rainha operária. Em determinadas épocas, então, essas rainhas jovens elas vão sair e ir atrás de zangões de outras colmeias, certo? Daí depois do acasalamento, a abelha vai armazenar os espermatozoides num compartimento que elas têm dentro delas, que é chamado espermateca. E aí, quando essa abelha chegar na colmeia dela, ela vai depositar os óvulos, depositar logo os espermatozoides e ocorrer a fecundação. Então, como eu acabei de falar para vocês, ela deposita, né, o óvulo lá em cada favinho, né, da colmeia dela, e em outros favinhos ela vai colocar óvulos não fecundados. Então, em alguns favos ela coloca óvulos fecundados e outros não fecundados, porque esses óvulos não fecundados darão origem aos zangões, né? Então, a diferenciação dos zigotos diploides em operárias, que são estéreis, e rainhas, que são férteis, é determinada pelo tipo de alimento fornecido para as larvas em desenvolvimento. Então, quando a larvinha lá da abelha está se desenvolvendo, cada uma delas vai ter uma alimentação diferente. Então, as larvas que receberem, né, uma dieta básica, elas vão dar origem às operárias, as quais vão ser responsáveis por todas as funções de trabalho da minha colmeia. Enquanto que as outras larvas, elas vão receber uma dieta especial, né, em geleia real, né, mó chique aí, que vai dar origem às rainhas, né, que são responsáveis aí por comandar a colmeia e também por reproduzir e aumentar a população de abelhas daquele local. Beleza, agora a gente vai entender o que é uma herança influenciada pelo sexo. Então, nesse caso, inclui-se as características determinadas por genes localizados nos cromossomos autossômicos. Então, a anomalia, ela tá nos genes autossômicos, que são os mesmos para mulher e para homem, certo? Porém, esse gene que está nesses meus cromossomos autossômicos, eles vão ser influenciados pelo sexo do portador. Então, no caso da calvície, por exemplo, que é condicionada pelo alelo cesão, ele, com essa anomalia, né, se comporta como dominante nos homens, mas como recessivo na mulher. Isso porque os hormônios, né, o hormônio que é produzido só pelo homem, influencia esse gene nos meus cromossomos autossômicos e desencadeia a calvície no homem. Como a mulher não tem esse hormônio, então ela não vai desenvolver calvície. É lógico que quando eu tiver cesão, vai tanto acometer homem como mulher.
Mas quando eu tiver Czão, Czinho, só vai se desenvolver em homem, enquanto que mulher não. Beleza? Herança ligada ao sexo. Então, vamos dizer para vocês que os cromossomos X e Y, eles não são completamente homólogos, né? Então, como a gente pode observar aqui na figura, eles apresentam tamanhos e a forma diferentes, né? Então, se a gente lembrar, cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Então, os X e Y eles não são 100% homólogos. Porém, deixa eu ver se eu coloquei a figura. Ok. Nesses cromossomos, né, existe uma região do cromossomo X que possui genes que têm correspondência com genes de uma região do cromossomo Y. Então, essa região de correspondência entre o cromossomo X e o cromossomo Y, a gente fala que é uma região homóloga entre os dois cromossomos, ok? E essa é a única região que pode sofrer crossing over entre os dois. Porque como eu tenho essa correspondência, né, essa região igualitária entre os dois, é onde pode ocorrer crossing over. Porque as bases vão ser igual, tem uma correspondência semelhante ali. Então, além, aqui na figura, né, região homóloga dos cromossomos X e Y, e aqui em cima eu tenho uma região não homóloga, que pode ser chamada também de heteróloga. Essa região não homóloga não é igual. Então, aqui eu não posso ter crossing over, certo? Então, a gente fala de herança ligada ao sexo, aquela que vai ser determinada por genes que vão estar localizadas na região não homóloga do cromossomo X, ok? Então, isso aqui vai ser uma herança ligada ao sexo. Então, como a gente já falou, as mulheres, elas possuem 2 cromossomos X, então elas têm 2 dessas regiões não homólogas, ok? Enquanto que os homens só têm um cromossomo X, então eles só têm uma região não homóloga. Então, isso cria uma diferença importante na manifestação fenotípica desses genes, né? Então, um alelo recessivo presente em um homem se manifestará, uma vez que não há um alelo dominante que impeça sua expressão. Então, se o meu alelo está no meu cromossomo X, não tem o que vai apagar ele, ok? Porque é ligado ao sexo, ligado ao X, então nada vai apagar ele. Na espécie humana, né, os principais exemplos de herança ligada ao sexo são o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular progressiva do time. Só que as que têm mais destaque, são mais recorrentes nas provas, é daltonismo e hemofilia. Então, por isso que nessa aula eu só vou falar dos dois, ok? Talvez num plantão eu possa conversar com vocês sobre distrofia muscular progressiva, beleza? Então, o daltonismo é o que a gente fala que é uma cegueira parcial das cores, né? Então, esse indivíduo, ele vai ter uma incapacidade de diferenciar cores, por exemplo, o verde e o vermelho, certo? É um distúrbio causado por um alelo recessivo que vai estar localizado na porção não homóloga do cromossomo X, em que o Dzinho vai condicionar o daltonismo e o Dzão vai condicionar a visão normal para cores. Então, XDzão, XDzão eu tenho uma mulher normal, XDzão, XDzinho eu tenho uma mulher normal portadora do daltonismo, né, porque a gente tem o Dzinho. XDzinho, XDzinho eu tenho uma mulher daltônica, XDzão Y, um homem normal, e XDzinho Y, um homem daltônico. Percebam que eu não consigo ter homem portador do daltonismo, e só mulher, ok? Então, se a gente vê, né, a mulher de genótipo XDzão, XDzinho, que eu acabei de falar para vocês, embora ela tenha o alelo para o daltonismo, ela não vai manifestar doença porque ela tem o gene dominante para a normalidade ali, certo? Então, o gene Dzinho não vai conseguir se manifestar perante ao Dzão. Então, por que os homens daltônicos são muito mais frequentes que as mulheres daltônicas na população?
As mulheres, né, se a gente pensar, para elas serem daltônicas, elas necessitam de 2 alelos desenhos, enquanto que os homens, eles precisam apenas de um, certo? Então, os homens, nesse tipo de herança, eles são denominados hemizigotos, por necessitar apenas de um alelo para manifestar seu fenótipo. Então, por isso que é muito mais comum a gente ver o homem daltônico, porque ele só precisa de um desenho ali, enquanto que a mulher precisa de 2 desenhos para manifestar. Então, ó, para alguns tipos de daltonismo, a chance de um homem ser daltônico é de 1 em 50, o que corresponde também à frequência do alelo desenho, já que o homem só necessita de um alelo para ser daltônico, e a frequência de mulheres daltônicas seria de 1 por 50 vezes 1 por 50, né, porque são 2x, né, e essa anomalia está ligada à cromossomo X, então tem que multiplicar 2 vezes, então 1 por 50 vezes 1 por 50 é igual a 1 sobre 2.500, visto que a mulher necessita dos 2 alelos desenho para ser daltônica. Aqui são figuras que as pessoas, né, utilizam geralmente para identificar daltônicos, né? Então, a gente tem o verde aqui, né, um vermelho, né? E as pessoas daltônicas geralmente não conseguem diferenciar e não conseguem ver o número aqui dentro, né? Então, façam com vocês aí e vejam se vocês conseguem determinar, né, reconhecer os números aqui dentro e comentem aí no comentário do vídeo se vocês conseguiram fazer a identificação desses números. A hemofilia, né? Então, a hemofilia, ela é um distúrbio da coagulação sanguínea devido à falta de proteínas que estão envolvidas no processo de coagulação. E essas proteínas são chamadas de fator 8, que caracteriza, né? Então, quando não tem o fator 8 para a coagulação, essa hemofilia ela é chamada de hemofilia do tipo A. E quando não tem o fator 9 para a coagulação, essa hemofilia é caracterizada como hemofilia do tipo B, certo? Então, essas pessoas hemofílicas, elas têm grande tendência a apresentar hemorragias graves, né? Então, qualquer traumatismo que elas tenham, até mesmo quando vai fazer a extração dentária, elas liberam muito, elas perdem muito sangue, exatamente porque elas não têm a capacidade de coagular esse sangue que está saindo. O tratamento da hemofilia, então, vai consistir na administração desses fatores que são ausentes, e esses fatores que são ausentes, eles são derivados de sangue nos quais ele pode ser encontrado. Então, essas pessoas, elas geralmente estão fazendo transfusão sanguínea de outras pessoas normais. E devido a isso, né, os pacientes hemofílicos, eles vão apresentar uma maior probabilidade de contrair doenças como a AIDS ou a hepatite, ok? Então, a hemofilia é determinada por um alelo recessivo, ou Hzinho, localizado na porção não homóloga do cromossomo X, certo? Então, aqui a gente tem todos os genótipos, ó. XH, uma mulher normal. XH, XHzinho, uma mulher normal portadora, ou seja, ela não manifesta doença nesse caso aqui. Eu preciso ter 2 Hzinhos, igual aqui embaixo. XHzinho tem uma mulher hemofílica. XH, homem normal, e XHzinho, um homem hemofílico, ok? Habitualmente, né, se diz que não há mulheres hemofílicas, então, assim, não existem mulheres hemofílicas porque elas morrem nas primeiras menstruações, que é um fato falso, certo? Isso aí tá errado, falar isso tá errado. Porque, né, quando a menstruação acaba, né, quando a gente tem a interrupção desse fluxo sanguíneo, essa finalização, né, quando para de sangrar a menstruação, se deve, né, à constrição dos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos meio que contraem, certo? Aí já para um pouco de sangrar, já não sangra mais, né? E aí a gente vai ter a regeneração do nosso endométrio, né, lá do útero, através da ação de hormônios sexuais femininos, como por exemplo o estrógeno. Então, a mulher hemofílica, né, ela ser hemofílica não vai impedir que ela menstrua normalmente, porque o processo de coagulação não está relacionado
com o interrompimento, né, com a finalização da minha menstruação, e sim esses fatores de constrição dos vasos e ação dos meus hormônios, que está relacionado com a finalização da menstruação, daquele ciclo menstrual, e daí eu não vou ter mais fluxo sanguíneo. Então, não há participação significativa da coagulação na parada do sangramento menstrual, ok? E essa inexistência, né, de mulheres hemofílicas, então essa raridade, né, da gente não ver mulheres hemofílicas é uma questão estatística que a gente viu no daltonismo também. Então, o homem hemofílico, ele possui apenas um alelogazinho. Então, ele já desencadeia a doença nele, enquanto que a mulher, para manifestar a doença dela, tem que ter o Hzinho dose dupla. Então é muito mais difícil, ok? Para fechar nossa aulinha, né? Herança holândrica ou restrita ao sexo, ou seja, vai se manifestar somente num sexo. Essa herança é determinada por genes que estão localizados na porção não homóloga do cromossomo Y. Então, daltonismo e hemofilia são doenças, né, são anomalias que estão no cromossomo X. O cromossomo Y é herança holândrica ou restrito ao sexo. Ou seja, esses genes, né, essas anomalias vão se manifestar somente nos homens, ok? Então, todo homem afetado é filho de um homem afetado. E todos os seus filhos homens serão afetados e as filhas serão normais, porque as filhas não têm o gene Y, ok? O gene SRY, que a gente falou lá no início da aula, ele vai promover então a diferenciação lá do aparelho reprodutor do homem, certo? Também vai estar bem relacionado com a manifestação das características masculinas, que é um grande exemplo aí de um gene holândrico. Então, a hipertricose auricular, né, que são os pelos nas orelhas, né, a gente vê isso bastante mais comumente nos homens. Anteriormente, né, inicialmente, ele era caracterizado como uma herança holândrica. Só que, na verdade, se trata de um caso de herança limitada ao sexo, né, onde os genes para a hipertricose, eles vão ser localizados em cromossomos autossômicos, mas eles vão se expressar somente no sexo masculino devido às influências hormonais. Então, esses genes para desenvolver esse tipo de doença, a hipertricose auricular, está presente nos genes autossômicos também, além do gene Y. Só que como o homem tem esse hormônio, ele favorece a expressão dessa anomalia não, mas dessa característica no sexo masculino. Então aqui vai ficar um exercício para vocês fazerem, certo? Vou colocar todo o material para vocês lá no Drive. Lista de exercícios também vai ter, os slides e também a parte teórica. Essa semana eu vou dar o plantão, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês apareçam lá, beleza? Um beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula.